Olá, agora são 5 horas e 55 minutos desta quarta-feira, 19 de agosto. Seja muito bem-vindo à primeira edição do CNN AgroNews. Bom dia para você. E o preço do etanol hidratado, que chega às bombas, subiu 7,24% em São Paulo, interrompendo uma sequência de 4 semanas seguidas de queda. O monitoramento é do indicador CPEA. Em apenas uma semana, o litro passou de R$ 2,04 para R$ 2,19. Esse movimento também atingiu o etanol anidro, que é utilizado na mistura com a gasolina. O preço médio subiu 5,32% dentro das usinas. Segundo o CPEA, o aumento da procura ajudou o movimento de alta. O açúcar cristal também ficou mais caro, acumulando alta de mais de 9% desde o início do mês, voltando aos valores médios praticados em abril. Mas nesse caso, foi por causa da menor produção. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAM, defende a segregação da pecuária com produção especializada desde o início e focada para atender às exigências da União Europeia ao uso de antimicrobianos. Segundo a entidade, o desafio é a rastreabilidade. Os produtores precisarão comprovar o histórico sanitário dos animais e quais produtos foram utilizados durante a criação, quando destinados à Europa. A produção de suínos e aves, que tem sistemas mais integrados entre a indústria e os produtores, tendem a se adaptar mais rápido a essas novas exigências. O desafio é maior na bovinocultura, onde o animal passa por várias propriedades de cria, recria e engorda antes de chegar ao frigorífico. Além de ser um ciclo produtivo longo de cerca de 3 anos. De acordo com o SINDAM, essa mudança tem custos. Estimativas do setor apontam o impacto de até R$ 100 por animal, com o produtor fazendo investimento sem ter garantias de receber lá na frente um preço melhor pelo produto. E por ter esse ciclo de produção mais curto, de 45 dias em média, o Ministério da Agricultura aposta que a avicultura, a venda de carne de frango, possa retomar as exportações para a União Europeia antes dessas outras proteínas. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, diz que o governo brasileiro trabalha para conseguir, ainda nesse semestre, a relistagem do país como fornecedor de produtos de origem animal para o bloco. Segundo o ministro, o mercado pode ter novos impactos, pois outros países também seguem as mesmas regras sanitárias da União Europeia e podem adotar medidas semelhantes para os produtos brasileiros. E no final do ano, a União Europeia vai exigir também a comprovação da origem de todos os produtos exportados para lá em relação ao desmatamento aqui no Brasil. E um guia produzido pela Imaflora traz aí orientações para que as empresas consigam identificar se o gado foi produzido ilegalmente em terras indígenas da Amazônia Legal. O Imaflora tem um projeto parecido que se chama Boi na Linha, onde a proposta é reforçar o monitoramento, a rastreabilidade e a análise de risco dentro da cadeia produtiva. E também, nesse caso, o desafio está nos fornecedores indiretos, nas fazendas de cria e recria, que nem sempre têm a origem rastreada até o frigorífico. O guia busca complementar as ferramentas já usadas pelas empresas para impedir que o gado produzido de forma ilegal em área de desmatamento chegue ao mercado formal. E a Luciana Song, que é CEO da TEUA, que ajudou nesse monitoramento, que é parceiro do projeto, conta como o guia pode auxiliar as empresas em caso de compra de carne produzida de forma ilegal. Vamos ouvir. O guia ele oferece não só uma estrutura bem didática, né, para que as empresas possam se qualificar internamente, ajustar os seus processos, mas também oferece ações proativas de como se relacionar quando tem terras indígenas próximas às suas localidades, como se posicionar frente a isso, né, quando são acionados muitas vezes, porque existe de fato uma realidade, né, contraditória muitas vezes entre a legislação e a realidade no Brasil, de que existem povos indígenas que desejam, né, participar dessa cadeia, né, produzir, e a gente precisa lidar com isso. Então, de certa maneira, o guia ele trabalha com uma ferramenta tanto reativa quanto proativa de como as empresas podem agir frente a esses casos.
E este foi o CNN AgroNews, a primeira edição. Mais notícias do agronegócio você acompanha ao longo da nossa programação. Vem aí a Carol Nogueira trazendo um novo dia. Uma ótima quarta para você e até mais.